Hora de Aventura. Esse é com certeza um dos desenhos mais falados aqui no canal. Não só porque ele é o programa mais assistido da era moderna da Cartoon, mas pelo mesmo motivo que fez ele ter tanto sucesso, sua complexidade. Hora de Aventura é muito mais do que só um desenho colorido com personagens fofos e caricatos que se envolvem em aventuras que parecem ser um pouco sem sentido. A maioria dos episódios envolvem easter eggs, questões filosóficas, assuntos profundos sobre a vida de forma geral e, claro, coisas bizarras e até um pouco assustadoras. E não, eu não tô falando só sobre as transformações corporais bizarras ou personagens que dão medo, que claro ajudam muito a dar esse ar sombrio. Mas eu tô falando principalmente das histórias que têm um teor mais perturbador. Acho que vocês devem lembrar de pelo menos um episódio que tenha dado pesadelos em vocês quando eram crianças. Mas hoje a gente vai falar de um em específico que eu não vou mentir, causa um desconforto até em pessoas um pouco mais velhas. Amigos, esse é o episódio Ninguém Te Ouvindo. O nome desse episódio já deixa bem claro o teor de desespero e impotência que ele causa. Ele já começa no caos. Um alce apareceu no Reino Doce e saiu atacando todos que moram lá. E esse ataque consiste em basicamente lamber todos os doces que ele achou pelo caminho. Ao ver isso acontecendo, Finn e Jake tentaram impedir, como sempre. Só que o alce contra-atacou dando uma cabeçada no Finn. E isso fez com que ele ficasse inconsciente e quebrasse as duas pernas enquanto o caos continuava rolando no reino. O tempo passou e Finn acordou numa maca de hospital e percebeu que estava com as pernas engessadas, que não tinha mais ninguém internado e que também não tinha nenhum enfermeiro próximo. Ele estava completamente sozinho e por mais que ele chamasse as pessoas, ninguém atendia, incluindo Jake. O que era bem esquisito e fez com que ele pegasse uma cadeira de rodas para sair de lá e procurar pelo pessoal. Quando ele saiu do hospital, ele percebeu que não eram só os trabalhadores e os pacientes que sumiram, mas a cidade inteira estava vazia. Todo mundo tinha sumido. Ele insistiu em procurar pelo Jake até que notou um lixo rodando no chão. Esse lixo vinha diretamente de uma casinha e finalmente Finn conseguiu encontrar ele. Jake estava usando uma espécie de capa remendada enquanto vasculhava uma pilha de lixo. E sua cabeça estava enfaixada como se ele tivesse acabado de sofrer um acidente. Inclusive, ele reclama de dor de cabeça o tempo inteiro, o que fez parecer que aquele ferimento tivesse sido recente pelo ataque do alce. Finn ficou muito feliz de encontrar o seu amigo e perguntou se ele tinha conseguido salvar todo mundo do ataque do alce, mas Jake disse só, acho que sim. Talvez. Mas como ele achava que sim? Isso era pra ser algo óbvio de se lembrar, não? Jake certamente não lembrava se tinha salvado as pessoas, mas preferia acreditar que sim. Finn disse que todo mundo sumiu, e Jake respondeu que todo mundo tinha se escondido dele, porque era seu aniversário. Na sua cabeça, ele achava que Lady Iris tinha organizado uma festa surpresa junto com o reino inteiro, e era questão de tempo até todo mundo aparecer. Então ele pediu pro Finn não deixar na cara que sabia disso e fingir que estava tudo normal, pra não estragar a surpresa. Eles seguiram vivendo o dia deles agindo como se nada tivesse acontecido, até que Jake parou em uma cabana que ele mesmo construiu com coisas que ele achou por aí, o que impressionou bastante o Finn e causou um certo estranhamento. Se teoricamente tudo aconteceu só no dia anterior e o objetivo do Jake era fingir uma normalidade, por que ele montou uma barraca logo no centro do Reino Doce? Já que isso não era normal vindo dele e ele não tinha motivos para ficar esperando a surpresa justamente ali. Finn não indagou muito e foi buscar galhos para fazer uma fogueira a pedido de Jake. Enquanto pegava gravetos, Finn percebeu que estava fedendo demais para uma pessoa que só ficou um dia desacordada, e decidiu passar um tempo tomando banho na fonte do reino, e logo depois voltou para o acampamento improvisado. Ele e Jake ficaram conversando enquanto fritavam salsichas podres no fogo, e pela primeira vez, Finn questionou diretamente toda aquela situação. Ele desconfiava que essa teoria da festa não era muito plausível, porque naquele ponto da noite já teriam aparecido para fazer a surpresa, e se até aquela hora nada aconteceu, as pessoas na verdade poderiam estar correndo perigo, e os dois tinham que ir atrás para salvar elas. Ao invés de concordar como sempre, Jake do nada ficou gigante e disse que não, porque isso ia acabar estragando a festa surpresa dele. Quando ele fez isso, a dor de cabeça dele piorou muito ao ponto dele precisar voltar para a barraca para deitar. Eu bato muito nessa tecla de dor de cabeça, mas no final vocês vão entender, acreditem. Enfim, Finn ficou bastante preocupado em ver ele assim, mas Jake só disse que era para ele prometer que não iria procurar, e que Finn iria ver, o aniversário dele ia bombar. Mesmo achando aquilo tudo bem estranho, Finn prometeu. Enquanto observava a noite, viu que do nada aquele alce apareceu de novo pulando por aí. E quando Finn tentou se comunicar com ele, confrontando ele sobre o acidente, viu que ele só ficou farejando o ar e saiu noite adentro, ignorando ele completamente.
Ok, a gente já percebeu, o Alce ainda estava solto. Jake não tinha conseguido salvar ninguém. Algo definitivamente errado estava acontecendo por ali, e Finn teve sua confirmação. Quando o Alce apareceu, um bueiro se abriu, e de dentro desse bueiro saíram sons de sussurro esquisitos, parecendo murmúrios de almas atormentadas. E adivinha? Era mesmo. Finn logo concluiu que aquilo era o Povo Doce, e foi acordar o Jake para falar sobre isso. Mas é claro que Jake ia vir com o mesmo discurso de antes. Não era pro Finn procurar pelo Povo Doce, porque eles iriam fazer aquela tal festa surpresa, só que quando eles estiverem prontos. Dito isso, Finn finalmente contrariou ele, dizendo que ele estava sendo muito paciente, pois esperou o dia inteiro por isso. E o Jake responde com uma verdade totalmente impactante pro Finn. Jake tinha esperado durante 6 meses por essa festa, e iria continuar esperando. Finn percebeu que ficou inconsciente no hospital durante todo esse tempo, enquanto Jake vivia vagando por aí sozinho em uma vida de sem teto, sem ter ninguém para conversar. Mas isso não pareceu afetar ele de forma alguma, já que, segundo ele mesmo, tudo iria ficar bem, mesmo que esperar por isso durasse para sempre. Enquanto ele dizia isso, insetos saíram de dentro dele, talvez para dar um tom mais assustador para a história, ou só porque ele passou tempo demais sem sequer tomar um banho. Mas o ponto importante era, Jake estava totalmente alheio à gravidade daquela situação, e se prendeu em uma ideia de que todo mundo estava bem, quando na verdade não estavam, e isso acabou levando ele à loucura. O melhor amigo de Finn, e o único presente no Reino Doce naquele momento, tinha sucumbido, e Finn, sendo a única pessoa aparentemente sã daquele lugar, simplesmente não podia deixar aquilo continuar acontecendo. Então ele decidiu pegar velocidade na sua cadeira de rodas em direção ao bueiro, só que Jake o perseguiu e lutou contra ele para impedir que ele fizesse qualquer coisa que pudesse estragar a festa, e ele realmente conseguiu impedir. Quando ele alcançou o Finn, quebrou sua cadeira de rodas e prendeu ele em uma das vigas da barraca enquanto ele estava desacordado, e quando Finn acordou, se deparou com uma cena deplorável. Jake pendurou vários balões em seus braços e fez marionetes de lixo representando o Povo Doce, como se a festa tivesse começado e todo mundo tivesse aparecido. E mais uma vez reclamou de dor de cabeça. Enquanto viu seu amigo enlouquecendo cada vez mais, Finn encarou o bueiro que ainda estava aberto e continuava fazendo barulho e montou um plano. Ele iria fingir que queria participar da festa do Jake, sob um pretexto de que assim iriam ter mais vozes para as marionetes que ele fez. E com isso, Jake iria soltar ele dali. Quando Jake estivesse distraído, ele iria sair correndo até o bueiro. Lógico que ele ia ficar muito feliz que Finn finalmente cedeu e fez ele prometer que não iria fugir. Jake soltou o Finn e então pediu para ele fechar os olhos e fazer uma contagem, porque ele estava preparando uma surpresa. Mas quando Jake contava, ele simplesmente saiu correndo em direção ao bueiro. Agora ele não precisava mais da cadeira de rodas. Ele quebrou seu gesso mesmo ainda estando com as pernas quebradas para ganhar mais velocidade. Jake percebeu o plano dele e dessa vez não foi atrás de Finn logo de cara. Ele ficou parado observando com uma cara bem triste, como se estivesse em choque porque seu melhor amigo mentiu para ele. E quando foi atrás dele, não parecia hostil como da primeira vez. Ele pediu pro Finn não fugir com uma voz muito triste. E honestamente, essa cena é de partir o coração, porque aqui a gente percebe o quanto Jake perdeu completamente a cabeça. Não parecia existir mais nenhum pingo de sanidade nele, em comparação com o início do episódio. Ele até tenta alcançar o Finn, mas já era tarde demais. Ele finalmente conseguiu entrar no bueiro. Enquanto o Finn andava por lá, ele encontrou uma porta fechada, e quando entrou nela, se deparou com uma saída cheia de canos, que no fundo tinha um precipício com um redemoinho de água, que era basicamente onde os dejetos iam parar. Só que tinha um detalhe perturbador na cena. Os canos estavam cobertos de algo doce, que parecia mel, e nesse mel estavam grudados o Povo Doce. Eles estavam derretendo, sem vida nos olhos e reclamando de agonia. A princesa Jujuba também tinha sido presa, mas depois de tanto tempo presa naquele lugar, vendo seu povo morrendo aos poucos, também pareceu vir à loucura, enquanto chamava por Finn repetidas vezes com uma voz sem vida. Nesse momento, o Jake aparece de novo, só que dessa vez o Finn estava extremamente bravo ao ver que a realidade era muito pior do que ele pensava. Ele perguntou se foi ele que fez tudo aquilo. Tudo apontava pro Jake. Ele era a única pessoa que estava andando pela cidade. Ele tinha perdido a sanidade completamente e tentava a todo custo não deixar Finn ir atrás das vítimas. Mas ao ser confrontado, Jake só parecia estar em transe falando coisas sem sentido, o que fez com que Finn começasse a dar socos nele sem parar, até dar o golpe final. Um golpe tão forte que fez o Jake finalmente recobrar a consciência, e com isso Finn contou tudo pra ele. Depois que o Alce golpeou a cabeça dele, ele pirou e acabou prendendo o Povo Doce para todo mundo participar da festa surpresa dele. Jake se sentiu muito culpado e pegou o mordomo Menta no colo e pediu desculpas pra ele. No fundo, Jake não acreditou que poderia ter feito algo tão cruel, e disse que nem era aniversário dele, mas aceitou isso por confiar no Finn e não lembrar de nada do que tinha acontecido enquanto estava maluco. E realmente, ele não tinha feito nada daquilo. Com a voz fraca, o mordomo Menta disse que não tinha sido Jake que tinha feito aquilo, e apontou em direção ao Alce, já que tinha ficado bastante óbvio que tinha sido ele. E é aí que aparece a cena mais perturbadora desse episódio. O Alce ficou em duas pernas olhando com um olhar humano e penetrante enquanto removia seus cascos, revelando duas mãos humanoides. À primeira vista, o Alce
Alce não reage atacando os outros diretamente. Ele pega o mordomo Menta de volta, lambe ele e cola ele novamente nos canos. E é aí que Finn e Jake decidem acabar logo com aquilo. Finn pede para Jake libertar o povo doce enquanto ele fosse derrotar o Alce. O Alce finalmente reage, lambe Finn como se ele fosse um doce, e os dois começam a lutar. Quando o Alce quase consegue derrotar Finn no soco, Jake joga 2 tijolos na cabeça dele e ele cai duro no chão. O povo doce, que finalmente tinha sido liberto, termina de derrotar o Alce jogando ele inconsciente naquele redemoinho de água que fica no meio do esgoto. O Alce finalmente não era mais um problema, e Finn e Jake conseguiram salvar o pessoal mais uma vez. Todos comemoram super felizes e o episódio acaba. E sinceramente esse final é um pouco estranho. A luta contra o Alce foi rápida demais e a comemoração do povo doce parece falsa demais, como se eles estivessem forçando uma alegria absurda após passar por um trauma muito forte. Claro, é bem plausível eles estarem tão felizes, afinal foram torturados e ficaram presos em um esgoto por 6 meses. Mas tem algo nessa felicidade tão rápida que destoa um pouco. Talvez realmente seja porque essa alegria absurda realmente destoa com o resto do episódio. Mas mesmo assim é algo que dá pra notar claramente. Esse episódio foi considerado um dos mais bizarros de Hora de Aventura e é um dos mais comentados principalmente no Reddit porque a maioria das pessoas lembra dele com bastante medo. E não é pra menos. O Alce apareceu do nada atacando o Reino Doce aparentemente sem motivo, já que alces não comem doces e são seres herbívoros, o que mostra que não, esse Alce não era de fato um animal. E o que deixa isso bem claro pra gente é a cena que ele fica em 2 pernas e revela mãos por baixo dos cascos, que sinceramente é uma cena bem perturbadora. Quando ele fica em 2 pernas, a gente já começa a pensar que talvez alguém sairia de dentro da fantasia de Alce. Mas ninguém sai de lá, e isso causa uma estranheza absurda, e a dúvida de quem é esse Alce fica ecoando na nossa cabeça. Ele definitivamente não é normal. As coisas que ele fez foram muito cruéis. Ele literalmente aprisionou o povo doce em um lugar insalubre e ia lambendo eles aos poucos, como se fosse tirando o açúcar deles de pouco em pouco até que eles sumissem de vez. É como se ele estivesse comendo eles vivos enquanto eles sofriam. O Alce parecia ignorar completamente Finn e Jake em alguns momentos e continuava na sua caçada. Ele não considerava ninguém uma ameaça porque sabia que era mais forte que todo mundo fisicamente, e usava disso para fazer as atrocidades que ele cometia. Isso faz a gente pensar que se não tivessem conseguido derrubar ele, e nem jogado ele no redemoinho de água, muito provavelmente ele viajaria para outros lugares e continuaria a fazer coisas piores. Apesar do Alce ser a peça perturbadora da história e ser o vilão, o que mais foi mostrado e contribuiu para a bizarrice desse episódio foi como o Jake foi enlouquecendo aos poucos. No início do episódio, ele já estava agindo de uma forma esquisita, mas ele foi piorando cada vez mais, cada vez que o Finn insistia em saber a verdade. Inicialmente parecia até que ele estava sendo controlado pelo Alce, mas na verdade foi a mente dele mesmo que se tornou sua maior inimiga. Ele parecia lembrar de tudo que tinha acontecido lá no fundo do seu subconsciente, mas acabou tentando se convencer de que nada tinha acontecido de fato e que as pessoas na verdade estavam bem e queriam fazer uma festa surpresa para ele como uma forma de lutar contra as lembranças mais antigas dele. Toda vez que Finn questionava o que aconteceu, Jake sentia aquela dor de cabeça muito forte. É como se tudo aquilo fosse fisicamente insuportável para ele. Ah, mas é óbvio que ele estava sentindo dor, o Alce golpeou ele. Claro, mesmo que aquilo tivesse acontecido 6 meses atrás, Jake ainda usava uma faixa na cabeça, indicando que por bastante tempo ele tentou lutar contra o Alce para salvar o povo doce, mas fracassou. Só que a dor de cabeça dele ficava mais forte todas as vezes que ele lembrava do que tinha acontecido e quando Finn chegava perto de descobrir a verdade. Ele sentia fisicamente aquela culpa. Todas as aventuras de Finn e Jake tinham uma salvação quase imediata. Eles sempre conseguiam triunfar e salvar todo mundo, mas aquela vez os dois não conseguiram, e quem ficou com essa culpa pesada foi o Jake. Durante todo esse tempo que o Finn ficou desacordado, ele não só viu seu amigo em coma, mas também viu de forma impotente todo o reino ser raptado e torturado sem poder fazer nada para impedir. Ele perdeu Finn, a Lady Iris, seus amigos e aos poucos ficou completamente sozinho. Ele sabia o que tinha acontecido esse tempo todo, mas decidiu ir para um caminho mais fácil, que era viajar em uma realidade dentro da sua própria mente. Uma realidade em que as pessoas só estavam fazendo uma festa surpresa e estavam bem, mesmo não sendo o aniversário dele de fato. Por isso que ele não queria que Finn fosse atrás para ver aqueles horrores todos. Ele não queria ter que enfrentar aquilo mais uma vez, mas quando enfrentou, conseguiu finalmente salvar todo mundo com a ajuda de Finn. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. O meu nome é Estelmi e tchau!